Em uma cidade antiga, cercada por colinas e campos dourados, vivia uma mulher chamada Ana. Ela era bondosa, gentil e muito temente a Deus. As pessoas da cidade sempre diziam que a presença de Ana trazia paz e alegria em todos os lugares onde ela passava. Era comum vê-la ajudando os vizinhos ou levando alimentos aos mais necessitados. Contudo, havia um sonho guardado no coração de Ana, e ela queria muito ser mãe. Todos os dias, ao amanhecer e ao entardecer, Ana orava, chorava e pedia a Deus que lhe desse um filho. Ela admirava as mães que via na praça, brincando com suas crianças, e em seu íntimo desejava viver essa alegria. E mesmo quando o tempo passava sem que seu desejo se realizasse, Ana não perdia a fé. Seu coração era como um jardim esperando a chuva. Mesmo sem ver os frutos, ela continuava orando incansavelmente. A cada oração, sempre dizia, e Deus ouve. Mesmo quando tudo parece silêncio, Ele está escutando. Um dia de primavera, Ana decidiu ir ao templo, um belo lugar onde ela constantemente sentia a presença de Deus. Ao entrar no templo, ela respirou fundo e sentiu uma paz diferente em seu coração. Ajoelhou-se diante do altar sagrado e orou com toda a sua alma, derramando sobre aquele lugar todo o seu desejo materno. Seus lábios se moviam, mas quase não se ouvia som. Seu coração gritava em preces silenciosas. Ela disse: "E Senhor dos exércitos, se olhares para mim, tua serva, e me deres um filho, eu o entregarei a ti. Ele será teu, para sempre." O sacerdote Eli, que estava próximo, observava Ana. Ele notou a profundidade de sua oração e a sinceridade presente em cada gesto seu. Tocou-lhe o ombro e abençoou sua fé, dizendo: "Vá em paz, e que o Deus de Israel conceda o pedido que fizeste." O tempo passou, e a bênção veio. Ana teve um filho. Um lindo menino chamado Samuel, que significa o ouvido por Deus. Quando Ana o segurou nos braços pela primeira vez, chorou de alegria, sentindo um amor que jamais havia experimentado. Ela sabia que sua oração tinha sido ouvida no céu e que Samuel era um presente divino. Ana cuidou de Samuel com amor, em cada detalhe de sua vida. Ensinou a orar, a confiar, a ouvir a voz de Deus e a respeitar o próximo. E quando ele ainda era pequeno, Ana fez algo que poucos teriam coragem, e levou-o ao templo e o entregou ao Senhor, conforme prometera tempos atrás. Seu coração se apertou, mas estava em paz. Ela sabia que Samuel pertencia a Deus e que sua missão estava apenas começando. Samuel cresceu no templo, ouvindo a voz de Deus desde pequeno. Com o passar dos anos, tornou-se profeta, conselheiro e instrumento do Senhor para abençoar muitas vidas. Sua história se propagava, e a cidade o admirava pela sabedoria e pela bondade inigualáveis. E tudo começou com a oração sincera de uma mãe, que entendeu que o amor verdadeiro transcendia qualquer barreira. Ana mostrava, com sua história, que mães oram mesmo em silêncio. Que a força da maternidade muitas vezes está nos joelhos dobrados e no coração entregue. A fé e dedicação de Ana se tornaram um exemplo duradouro de amor incondicional e devoção a Deus. Inspirava outros a confiar em suas vidas ao Senhor e a buscarem nele respostas para seus anseios. E você, criança querida, sabia que sua mãe também ora por você? Que cada beijo na testa, cada vai com Deus, cada história contada na hora de dormir é um tipo de oração. O amor de uma mãe tem raízes no céu. Ele cresce com fé, floresce com cuidado e dá frutos eternos. Neste Dia das Mães, abrace sua mãe com carinho. Agradeça pelas orações, pelo cuidado e pelo amor que vem de Deus através dela. Se gostou dessa história, deixe seu like e se inscreva no canal. Temos muito mais histórias de fé e amor para abençoar sua vida. Não se esqueça de compartilhar com aqueles que precisam de um pouco mais de esperança. Até logo! Josué era um líder valente e obediente que confiava em Deus de todo o coração. Um dia, ele se aproximou da imponente cidade de Jericó.
Com suas muralhas altas e fortificadas, Jericó parecia ser uma cidade inexpugnável aos olhos humanos. Mas Deus tinha um plano especial para Josué e os israelitas. Ele falou com Josué e deu instruções detalhadas sobre como conquistar a cidade. Josué, com confiança, reuniu todo o povo e compartilhou o plano, e durante 6 dias, eles marchariam em silêncio ao redor de Jericó. Todos ouviram com atenção e começaram a se preparar. Mesmo sem entender completamente, eles confiavam no plano divino. Os sacerdotes tomaram a dianteira levando a Arca da Aliança, enquanto 7 deles tocavam trombetas. No primeiro dia, o povo marchou apenas uma vez ao redor dos muros e voltou ao acampamento em absoluto silêncio. No segundo dia, a cena se repetiu. As passadas eram firmes e os rostos, cheios de fé. Os habitantes de Jericó os observavam assustados, sem compreender o que Israel estava tentando fazer. E assim, o povo continuou a marcha durante 6 dias. Uma volta ao redor da cidade a cada dia, sem pronunciar uma só palavra. Chegado o 7º dia, Josué ordenou ao povo que caminhassem 7 vezes ao redor da cidade. Uma expectativa sutil crescia a cada passo. E assim foi, e na 7ª volta, Josué deu uma nova ordem. Agora, gritem! Porque o Senhor entregou a cidade a vocês. Com um grito uníssono, o povo levantou a voz. Os sacerdotes tocaram as trombetas com todo o seu vigor. Então, algo incrível aconteceu, as muralhas de Jericó começaram a tremer, e de repente, com um grande estrondo, caíram por completo. Os israelitas correram para dentro da cidade, tomando posse dela conforme a ordem de Deus. Josué, sabendo do acordo com Raabe, enviou 2 homens para resgatá-la junto de sua família. A casa de Raabe estava marcada com uma corda vermelha. Raabe e seus parentes saíram em segurança e foram acolhidos pelo povo de Israel. Embora toda a cidade tenha sido destruída, a família de Raabe foi poupada. Após a destruição, Josué declarou que Jericó pertenceria a Deus e proibiu qualquer reconstrução futura da cidade. O povo celebrou com cânticos e agradecimentos, louvando ao Senhor pela grande vitória. Josué observou os escombros com gratidão e uma fé renovada para as próximas batalhas que estavam por vir. Deus tinha cumprido sua promessa, e Josué sabia que poderia confiar nele em tudo. Na antiga terra do Egito, um povo chamado israelitas vivia em meio a grandes dificuldades. Eram escravos e seus dias eram de trabalho árduo e esperança por liberdade. Sob o calor implacável do sol do deserto, eles perseveravam, mantendo viva a chama da fé e da promessa de que um dia seriam libertos das correntes que os aprisionavam. Certa noite, em meio ao silêncio inquebrável do deserto, Deus chamou Moisés, o líder dos israelitas, enquanto ele apacentava ovelhas no Monte Sinai. Moisés, perplexo diante de uma sarça ardente que não se consumia, escutou atentamente as instruções muito importantes que lhe foram dadas. Era hora do povo ser liberto. Deus lhe disse para informar a cada família que preparasse uma refeição simbólica com pão sem fermento e cordeiro assado. Além disso, deveriam marcar as portas de suas casas com o sangue do cordeiro, um gesto de fé e proteção. Essa noite ficaria conhecida como a primeira Páscoa, um evento que simbolizaria libertação e esperança para futuras gerações. Quando a noite caiu, enquanto o anjo de Deus atravessava a terra do Egito, pairava uma tensão indescritível no ar. Onde o anjo via o sangue nas portas, ele passava adiante, protegendo e poupando os primogênitos dessas casas. Muitas famílias se uniram em oração e louvor, cheias de expectativa pelo que estava prestes a ocorrer. Foi uma noite de proteção e salvação, onde a fé dos israelitas foi recompensada de maneira extraordinária. No dia seguinte, diante de tamanha demonstração de poder e compaixão divinos, o faraó capitulou. Ele ordenou que o povo de Israel deixasse o Egito imediatamente.
Com uma mistura de euforia e urgência, os israelitas recolheram suas coisas, as quais conseguiram carregar em suas costas e as de seus animais. Partiram rumo à liberdade, iniciando assim uma jornada cheia de esperança e desafios desconhecidos. Durante essa viagem, Deus os guiou de modos maravilhosos. Durante o dia, uma nuvem marcava sua presença, dando sombra e mostrando o caminho certo a seguir no vasto e desolador deserto. À noite, uma coluna de fogo iluminava o trajeto, fornecendo calor e segurança. Era o amor e a proteção divina acompanhando o povo a cada passo, mesmo nas horas mais escuras. Além dos milagres de proteção, Deus também supriu as necessidades básicas dos israelitas. Quando a sede e a fome os assolavam, Deus provia a água que brotava das rochas e maná, um alimento celestial, que descia do céu como orvalho. Cada novo milagre renovava a confiança do povo em seu protetor divino, solidificando sua fé em meio às tribulações do caminho. Aquele momento, aquela primeira Páscoa, marcou o início de uma história de milagres e livramento. O povo aprenderia que as batalhas, grandes ou pequenas, sempre seriam vencidas com a ajuda divina. Deus mostrou que sempre cuidaria de seus filhos e que nenhuma dificuldade era grande demais quando se tem fé. E assim, com amor e poder, Deus libertou seu povo, mostrando que a verdadeira liberdade vem de confiar em sua proteção. A partir dali, os israelitas saberiam que nunca estariam sozinhos em sua caminhada. Cada passo dado não apenas os aproximava da terra prometida, mas também os ensinava valiosas lições de resiliência, fé e comunidade. Inscreva-se e continue seguindo essa incrível jornada até a terra prometida. Aventuras e lições preciosas aguardam por você, repletas de momentos de superação e renovação espiritual. Uma história atemporal de coragem e esperança. Era uma manhã ensolarada e João estava sentado na varanda de casa, com um olhar triste. Ele tinha brigado com seu melhor amigo, Pedro, e isso o deixava desapontado. João e Pedro eram inseparáveis, sempre juntos em aventuras e risadas, mas, depois de uma discussão boba, eles ficaram sem se falar. Enquanto João olhava para o céu, seu pai percebeu que algo estava errado. Sentou-se ao lado do filho e perguntou: "O que está acontecendo, João? Por que você está tão triste?" João suspirou e explicou ao pai sobre a briga com Pedro. Ele queria se reconciliar, mas não sabia como. Seu pai ouviu atentamente e sorriu, dizendo: "João, o perdão é como uma ponte. Quando estamos bravos, construímos muros entre nossos corações, mas o perdão pode derrubá-los e construir uma ponte para reconectar aqueles que amamos." João pensou nas palavras do pai e sentiu uma esperança nascer. Ele decidiu que precisava perdoar Pedro e pedir desculpas por seu comportamento. Ele sabia que o orgulho era um obstáculo comum que as pessoas enfrentavam ao buscar reconciliação, mas estava disposto a superá-lo. Pensou nas aventuras que havia vivido com Pedro, dos momentos divertidos que partilharam. Naquela tarde, João caminhou até a casa de Pedro. Durante o trajeto, ele pensava em tudo o que queria dizer a seu amigo. Ao chegar, hesitou por um momento, mas depois tocou a campainha com determinação. Pedro abriu a porta e, ao ver João, ficou surpreso. João respirou fundo e disse: "Pedro, eu sinto muito pelo que aconteceu. Nossas brincadeiras são muito importantes para mim e eu odeio ter te visto triste. Você pode me perdoar?" Pedro, que também estava arrependido, sorriu e respondeu: "Claro, João. Eu também sinto muito. Não quero mais brigar com você." Eles se abraçaram e, naquele instante, a ponte que o pai de João mencionou estava finalmente construída. A alegria voltou a brilhar nos olhos dos dois amigos. A partir daquele dia, João aprendeu uma importante lição sobre o perdão. Ele agora sabia que, ao perdoar alguém, também estava dando um presente a si mesmo.
A amizade deles se tornou mais forte do que nunca, e eles seguiram felizes, prontos para novas aventuras. Juntos, decidiram que aproveitariam cada momento com mais intensidade. Nos meses que se seguiram, João e Pedro se dedicaram a explorar novos hobbies, como aprender a tocar violão e fazer camping. Com cada desafio que encontravam, a amizade deles se solidificava ainda mais, permitindo que superassem obstáculos juntos. Encontraram uma comunidade de crianças da vizinhança que compartilhavam os mesmos interesses, e assim, o círculo de amizade se expandiu. O impacto do perdão na vida de João se estendia além da reconciliação. Ele começou a aplicar o aprendizado em outras áreas da vida. Quando discutia com seus irmãos ou colegas de escola, lembrava-se das palavras do pai sobre construir pontes, e isso o ajudava a resolver os conflitos com maturidade e amor. Com o tempo, João se tornou uma pessoa conhecida por sua generosidade. João era conhecido por sua habilidade em unir as pessoas, ajudando aqueles ao seu redor a entenderem a importância do perdão e da reconciliação. Ele aprendeu que pequenas atitudes podem construir uma rede de ligações fortes entre os amigos, a família e a comunidade. E assim, João e Pedro continuaram suas vidas, carregando a lição do perdão como um farol que iluminava o caminho da amizade e do amor. Há muito tempo, no distante Egito, vivia um povo chamado hebreu. Eles trabalhavam arduamente, pois eram escravos do rei Faraó. O Faraó estava preocupado. Ele temia que os hebreus se tornassem numerosos e pudessem se revoltar contra ele. Para evitar que tal ameaça se concretizasse, ele teve uma ideia terrível. Ordenou que todos os bebês meninos hebreus fossem jogados no rio Nilo assim que nascessem, um ato cruel que encheu de tristeza os corações das famílias hebraicas. Em uma dessas famílias, uma mãe hebraica estava prestes a ter um bebê. Quando o menino nasceu, ela não conseguia suportar a ideia de perdê-lo. Ele era lindo, e seu coração estava cheio de amor e coragem para protegê-lo custasse o que custasse. Sabendo que não poderia mantê-lo escondido por muito tempo, ela decidiu fazer algo ousado e arriscado. Confeccionou um cesto de junco, cobrindo-o cuidadosamente com betume e piche para garantir que não entrasse água. Com o cesto pronto e cuidadosamente selado, a mãe colocou seu precioso bebê dentro dele. Em uma manhã silenciosa, sob um clima de incerteza e esperança, ela levou o cesto até as margens do majestoso rio Nilo. Ali, entre os juncos, com o coração apertado e uma oração silenciosa, ela deixou o cesto flutuar, na esperança de que Deus cuidasse de seu filho. À distância, Miriam, a irmã mais velha do bebê, velava por ele. Ela se escondeu discretamente, observando enquanto o cesto era levado pelas correntes suaves do rio. Cada instante parecia uma eternidade enquanto ela vigiava, cheia de apreensão. Mas o destino tinha planos especiais para aquele menino. Enquanto a irmã guardava a vigília, a filha do faraó veio se banhar nas águas do rio, acompanhada por suas servas. Durante seus momentos de lazer à beira do rio, o grupo avistou algo incomum, um cesto flutuando entre os juncos. Curiosa, a princesa pediu que suas servas fossem buscar o cesto. Quando o cesto foi trazido e cuidadosamente aberto, todas ficaram surpresas ao encontrar um bebê chorando. Os olhos da princesa foram tomados por um misto de ternura e compaixão. "Este é um dos bebês hebreus", disse ela, tocada pelo destino inesperado que a vida lhe apresentará. Contrariando as ordens de seu próprio pai, ela decidiu adotar o bebê e criá-lo como seu próprio filho. Miriam, observando tudo de longe, viu ali uma oportunidade. Com coragem, ela se aproximou da princesa egípcia e ofereceu sua ajuda. "Quer que eu chame uma mulher entre as hebreias para amamentá-lo?", sugeriu ela com uma esperteza admirável. A princesa, grata pela oferta, concordou rapidamente. "Sim, por favor", respondeu com um sorriso de alívio. Miriam, cheia de alegria pelo desdobramento extraordinário, correu rapidamente até sua mãe para lhe contar a boa notícia. A mãe do bebê voltou com Miriam e,
para seu imenso júbilo, foi contratada para cuidar de seu próprio filho. Assim, ela pôde criar seu menino em segurança, sob a proteção silenciosa da princesa. O tempo passou, e o menino cresceu, tornando-se forte e saudável. Quando ele estava grande o suficiente, foi levado de volta ao palácio, onde a filha do faraó o adotou formalmente e o chamou de Moisés. Com isso, iniciava-se uma jornada grandiosa, pois Deus estava preparando Moisés para um futuro extraordinário, muito além do que qualquer um poderia imaginar. Moisés cresceu no opulento palácio do faraó, recebendo uma educação de príncipe. Ele aprendeu tudo o que um líder precisava saber e foi moldado pelas tradições e conhecimentos egípcios. No entanto, no fundo de seu ser, uma conexão especial o ligava ao seu povo hebreu e sua verdadeira herança. Uma conexão que, mais tarde, o conduziria de volta às suas raízes. Assim, Deus cuidou de Moisés desde que ele era apenas um bebê, preparando-o para desafiar o inimaginável e liderar seu povo em uma das histórias mais épicas de libertação. Ele cresceu no palácio, mas sua missão e destino estavam além dos luxos do Egito. Nenhuma dificuldade era grande demais quando Deus estava no controle, e Moisés, ao lado do povo hebreu, caminharia para sempre nas páginas da história. Esta história nos ensina que, mesmo quando enfrentamos situações aparentemente impossíveis, Deus está sempre ao nosso lado, cuidando de nós com amor e proteção. Nos momentos mais sombrios, quando tudo parece perdido, a luz da esperança pode surgir de lugares inesperados, guiando-nos para um amanhã melhor e mais glorioso. Três homens do povo de Israel, Corá, Datã e Abiram, estavam muito insatisfeitos. Eles ficaram com inveja de Moisés e Arão, que Deus havia escolhido para liderar o povo. Corá, cheio de orgulho, disse: "Por que só vocês mandam? Nós também somos importantes." Junto com Datã e Abiram, Corá conseguiu convencer 250 líderes do povo a se juntarem a ele numa rebelião contra Moisés e Arão. Moisés ficou muito triste, mas sabia que precisava da ajuda de Deus para resolver aquela situação complicada. Então, Moisés orou a Deus pedindo orientação. Deus, que sempre ouve as orações dos justos, respondeu: "Amanhã eu mostrarei quem realmente escolhi." No dia seguinte, Moisés chamou o povo e disse: "Se esses homens morrerem de forma normal, então Deus não me enviou. Mas, se algo incrível acontecer, assim todos saberão que eles estavam errados." E, então, aconteceu algo incrível. Do nada, a terra se abriu e engoliu Corá, Datã, Abiram e todos os seus seguidores rebeldes. Foi um momento assustador e extraordinário. O povo ficou com muito medo e entendeu que Deus estava mostrando que devemos respeitar a autoridade e confiar em quem Ele escolheu para nos guiar. Deus quer nossos corações humildes e obedientes. Esse episódio demonstrou o perigo que a inveja pode trazer e a importância de obedecermos a Deus e às pessoas que Ele coloca para nos liderar. Esta história nos ensina a ouvir a voz de Deus e a seguir aqueles que Ele escolheu para nos guiar. Assim, sempre que sentir inveja ou vontade de desobedecer, lembre-se desta história e do que aconteceu com Corá, Datã e Abiram. Deus quer que sejamos fiéis e respeitosos, e que tenhamos um coração cheio de amor e obediência. Aprenda a ouvir a voz de Deus e respeitar as pessoas que Ele coloca para nos guiarem nas nossas vidas. E lembre-se, obedecer é sempre o melhor caminho. Jacó viveu muitos anos e viu sua família crescer no Egito, um lugar que se tornou o lar no coração de muitos dos seus. Durante esse tempo, ele viu seus filhos prosperarem, seus netos nascerem e a promessa de Deus se cumprir de formas que ele nunca imaginou. Cada filho e neto carregava um traço seu, um pedaço da sua história, criando uma linhagem rica em fé e determinação. Quando chegou sua hora de partir desta vida, ele reuniu seus filhos em volta de seu leito e pronunciou palavras de bênção e profecia para cada um deles. Jacó assegurou que suas vidas estariam sempre pautadas na graça divina.
Antes de falecer, ele expressou um último desejo, em ser enterrado na terra de Canaã, com seus ancestrais, o que significava muito para ele, pois representava a aliança eterna com Deus. José, seu filho amado, que prosperou no Egito e tornou-se uma figura de importância e poder, chorou profundamente pela perda de seu pai. Ele não apenas perdeu um pai, mas também um amigo e guia espiritual. Antes de Jacó partir, José lhe prometeu que seu desejo seria respeitado. E assim, com o coração pesado, mas cheio de amor e gratidão, ele organizou o funeral com grande zelo e respeito. No dia da despedida, uma grande comitiva partiu, incluindo todos os filhos de Jacó, seus netos, e até mesmo vários egípcios que respeitavam profundamente José. A procissão foi longa e tocante, atravessando terras e rio até chegar ao local sagrado onde seus ancestrais repousavam. Foi um momento de despedida, mas também de celebração pela vida de Jacó. Sua vida foi uma jornada de fé, desafios, conquistas e a certeza de que Deus sempre mantém suas promessas. O legado de amor e coragem que ele deixou era forte e vívido nos corações daqueles que o conheceram. O amor não acaba com a despedida. Ele continua vivo no coração e nas lembranças de quem fica, alimentando as almas daqueles que se foram. Mesmo com o fim de uma vida, a história de Jacó continua cheia de amor, ensinamentos e inspiração. Foi uma linda despedida, um testemunho do que significa viver uma vida plena e devota. Homenageie com carinho quem marcou sua vida com amor, perpetuando assim a herança de fé e dedicação que nos une através dos tempos. Quando José contou a Faraó sobre sua família, o rei permitiu que todos fossem morar no Egito. José mandou buscar seu pai, Jacó, e toda a sua família. Jacó não acreditava que José ainda estava vivo. Quando soube a verdade, ficou muito emocionado. Ele disse: "E agora posso morrer em paz, pois vi meu filho vivo novamente." José preparou uma grande caravana para buscar seu pai e irmãos, enviando carruagens e mantimentos para garantir uma viagem segura. Durante o caminho, Jacó refletiu sobre a longa jornada de sua vida, lembrando-se das promessas que Deus havia feito a seus antepassados, Abraão e Isaque. Ele estava ciente de que o futuro de sua descendência estava se desdobrando diante de seus olhos. Ao se aproximarem do Egito, José foi ao encontro da caravana. O momento em que ele e seu pai, Jacó, se viram pela primeira vez depois de muitos anos foi profundamente comovente. Eles se abraçaram com muita alegria e lágrimas brotaram de seus olhos. Foi um reencontro lindo, cheio de gratidão. Nos dias que se seguiram, a família de Jacó foi apresentada a Faraó. O rei os recebeu com hospitalidade e ofereceu-lhes a região de Gósen, uma das melhores terras do Egito, para que pudessem viver e cuidar de seus rebanhos. A família prosperou naquela terra fértil, e José garantiu que nada lhes faltasse. Em sua nova casa, Jacó, que também era chamado de Israel, reuniu seus filhos e os abençoou. Ele destacou a importância da união e do reconhecimento das bênçãos de Deus em suas vidas. Cada filho recebeu uma bênção especial, refletindo seu papel na continuidade da promessa divina. Não obstante, a família também enfrentava desafios. Precisavam se adaptar a uma nova cultura, preservar suas tradições e manter a fé em Deus viva e atuante. José, com sua sabedoria e posição elevada, se esforçou para suavizar qualquer dificuldade que pudesse surgir. Mesmo com tantos erros e desafios, Deus mostrou que sempre há esperança para recomeçar. Depois de tantos anos, pai e filho se reencontraram. Uma linda história de amor familiar e promessas cumpridas por Deus. Compartilhe essa história cheia de reencontro e esperança. Desde o nascimento de Jesus, Maria sabia que seu filho era especial. Ela o viu crescer com sabedoria, ajudar os outros, falar com autoridade e amar como ninguém. Era seu filho, mas também o Filho de Deus.
Desde o momento em que o anjo Gabriel apareceu e anunciou que ela daria à luz ao Salvador, Maria compreendeu que sua vida estaria entrelaçada com algo grandioso, muito além do que poderia imaginar. Ela guardava no coração tudo o que ouvia sobre ele. Desde Gabriel até os pastores e reis magos, todos diziam que Jesus mudaria o mundo. E Maria, com fé, caminhava ao lado dele. Ela o viu fazer milagres, curar doentes, multiplicar pães e perdoar pecados. Foram anos de esperança e crescimento espiritual, de momentos em que o céu parecia tocar a terra através de seu filho. O coração de Maria se enchia de orgulho, mas também de preocupação. Sabia que muitos não compreendiam Jesus, e isso podia ser perigoso. A tensão crescia à medida que Jesus ganhava mais seguidores e também adversários. Os rumores de conspirações contra ele chegavam aos ouvidos de Maria, e cada notícia deixava-a ainda mais apreensiva. Ela orava, confiando que o plano de Deus se revelaria. E então, um dia, tudo mudou. Jesus foi preso, acusado injustamente. Foi humilhado, ferido e condenado à morte. Maria viu seu filho, aquele menino que embalou nos braços, carregar uma cruz. Cada passo dele doía nela. Cada ferida dele cortava seu coração de mãe. Foi-lhe tirado o privilégio de proteger o filho mais amado, e ela só podia assistir, impotente, à crueldade que ele enfrentava. Mas Maria não fugiu. Mesmo com medo, ficou firme. Foi até o monte. Lá, em meio ao sofrimento, aos gritos e zombarias, estava ela, e de pé, aos pés da cruz. O mundo inteiro parecia virar as costas para Jesus, mas Maria não. Porque o amor de mãe nunca abandona. Sua presença solene e silenciosa foi um testemunho da força e fidelidade que supera o entendimento humano. O amor inabalável de Maria representa uma das maiores demonstrações de devoção e fé espontâneas na história. Naquele momento de dor imensa, sua presença ali simbolizava o amor incondicional. Jesus, mesmo sofrendo, olhou para Maria e disse: "E mulher, eis aí teu filho." E ao discípulo João: "E eis aí tua mãe." Até nos últimos instantes, Jesus cuidava de sua mãe. Maria permanecia firme, cuidando dele com o olhar. Em meio ao seu próprio sofrimento, ele pensou no consolo e proteção que sua mãe precisaria após sua morte. Após a crucificação, Maria tornou-se uma figura central entre os discípulos, embora sua dor fosse incomensurável. Ela esteve presente e se manteve entre aqueles que continuavam a pregar. Sua fé não vacilou, mesmo diante da perda. Depois da morte, Maria chorou. A dor foi intensa, mas sua fé não morreu. Ela sabia que a promessa de Deus era maior que a dor. E 3 dias depois, a alegria renasceu. Jesus ressuscitou. A esperança foi reavivada e a confirmação da glória divina veio através do maior mistério e milagre da fé. A ressurreição de Jesus foi um momento transcendente, um ponto de virada que abalou os alicerces da humanidade. Para Maria, foi a realização de tudo a que havia dedicado a sua vida. Seu amor, sua fé e seu sofrimento foram recompensados em glória eterna. Ela se tornou um pilar de esperança e resiliência para os que acreditavam e continuavam na missão de espalhar a mensagem. Maria, a mãe que viu a glória, também suportou a cruz. Ela nos ensina que o verdadeiro amor é aquele que permanece até o fim. Seu papel foi além de ser a mãe de Jesus, foi o de ser uma testemunha viva da ressurreição, uma fonte de força e inspiração para os que acreditavam. Seu exemplo perpetua-se através das gerações, ensinando-nos sobre altruísmo, fé e a capacidade de encontrar forças nas adversidades. Criança querida, sua mãe também é como Maria. Ela ora, cuida, chora por você, e continua firme, mesmo quando ninguém vê. Dê valor ao amor dela. Abrace, agradeça, e aprenda com ela o que é amar de verdade. Reconheça a força e o carinho que ela demonstra em cada gesto,
e retribua com amor e gratidão. Se essa história tocou seu coração, deixe um like e se inscreva no canal. Temos mais histórias lindas que mostram o amor de Deus por nós. Aqui, você encontrará inspiração e sabedoria para trilhar seu próprio caminho de fé e amor. Que ao conhecer a vida de Maria, você encontre encorajamento e força para enfrentar seus próprios desafios, sempre guiado pela luz do amor divino. Na cidadezinha de Colina Feliz, onde as ruas tinham nomes de flores e os muros eram adornados com desenhos feitos pelas crianças da escola, vive um garotinho chamado Lucas. Lucas tem 7 anos e adora pipoca doce, andar de bicicleta e empinar balões. Lucas ama seu balão vermelho especial, dado por sua avó no dia do seu aniversário. Ela o encheu e amarrou um barbante forte, entregando-o ao neto com as palavras: "Esse balão é um presente com um segredo. Sempre que você sentir algo difícil no coração, converse com Deus." Lucas não entendeu de imediato o significado pleno, mas achou o balão bonito e começou a levá-lo para todos os lugares. Ele amarrou-o na bicicleta, levava-o ao parque e até colocava ao lado de sua cama à noite. Era como se o balão tivesse se tornado um amigo silencioso. Na escola, Lucas tem um melhor amigo chamado Caio. Eles brincam juntos todos os dias, jogam bola, trocam figurinhas e comem juntos no recreio. Porém, um dia, as coisas mudaram. Caio, tomado pela irritação, rasgou a figurinha rara de Lucas. Lucas ficou chocado. Com os pedaços da figurinha em mãos, ele sentiu raiva, mágoa e decepção. Ele se retirou em silêncio, sem lágrimas, mas naquela noite, olhando para o balão vermelho, ele sussurrou: "Senhor, por que meu amigo fez isso comigo?" No dia seguinte, Caio procurou Lucas para pedir desculpas. "Desculpa, Lucas. Eu fiquei com inveja. Foi errado", mas Lucas lhe deu as costas, sem uma palavra, e foi embora. Os dias que seguiram foram pesados para Lucas. Lucas, criança de sorriso fácil, já não irradiava alegria como antes. E o balão, antes leve, parecia conter em si um peso invisível. Até que, um dia, sua avó percebeu: "O que houve, meu netinho? Por que esse balão parece tão triste quanto você?" Lucas contou tudo. Sua avó ouviu em silêncio, segurou sua mão e disse: "Lucas, o balão só funciona de verdade quando é cheio de perdão. O perdão não é esquecer o que aconteceu, mas sim escolher não carregar o peso da mágoa." Lucas pensou muito sobre isso. Ele refletiu sobre os momentos felizes que compartilhou com Caio, sobre as risadas e as aventuras que viveram juntos. Naquela noite, em seu quarto, ele se sentou na cama, segurou o balão e orou novamente. "Deus, ainda estou triste. Mas não quero viver com esse peso. Me ajude a perdoar o Caio de verdade." Naquele instante, Lucas sentiu seu coração mais leve. Respirou fundo, como se uma janela se abrisse dentro dele. Ele sonhou com um campo aberto onde corria livremente, sem cargas pesadas, e acordou no dia seguinte decidido a fazer as pazes. Ao chegar na escola, avistou Caio no pátio, sozinho. Lucas aproximou-se e disse: "Oi. Eu te perdoo." Caio ergueu os olhos, surpreso, e sorriu. Eles se abraçaram, e parecia que tudo estava de volta ao normal. Mas havia algo melhor: ambos haviam aprendido o poder do perdão. Ao partir, Caio lhe entregou uma figurinha como gesto de reconciliação. Lucas voltou a correr, sorrir e brincar. Seu balão vermelho, agora, parecia mais leve do que nunca. E toda vez que sentia raiva ou tristeza, ele se lembrava da oração que fez e dizia: "Perdoar é soltar o peso para voar com Deus." Crianças, perdoar pode ser difícil. Às vezes, queremos guardar a mágoa, o orgulho e a raiva. Mas Deus nos ensina que perdoar é libertar o coração. Quando perdoamos, Ele enche nossa vida de paz e alegria novamente. Então,
Quando alguém te machucar, lembre-se do balão vermelho de Lucas. Converse com Deus. Diga o que sente e peça força para perdoar. Porque o perdão não muda o passado, mas transforma o futuro. Se você gostou dessa história, clique no botão de like, inscreva-se no canal e ative o sininho para ouvir mais histórias que aquecem o coração. Até a próxima, com fé e amor. Os israelitas saíram do Egito felizes, mas logo ficaram assustados. Durante anos, eles haviam vivido como escravos sob a opressão dos egípcios, sofrendo com a dura rotina de trabalhos forçados e a falta de liberdade. Agora, finalmente livres, caminharam rapidamente em direção à terra prometida, carregando consigo esperanças e sonhos de um futuro melhor. Contudo, pouco tempo depois de sua partida, o faraó mudou de ideia. Enfurecido por perder seu exército de trabalhadores, mandou seu poderoso exército, composto por soldados habilidosos e ferozes, perseguir o povo para trazê-los de volta. À frente dos israelitas estava o imenso e implacável Mar Vermelho. Atrás deles, os egípcios se aproximavam rapidamente, armados e em carros de guerra, determinados a capturá-los e forçá-los a retornar à escravidão. O desespero e o medo começaram a tomar conta do povo. Em meio aos gritos e lágrimas, eles clamaram a Moisés, temendo por suas vidas e questionando se haviam feito a escolha certa ao deixar o Egito. Moisés, no entanto, cheio de fé e confiança, respondeu ao povo: Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento do Senhor, que hoje vos trará. Ele assegurou-lhes que o Deus que os tinha libertado do Egito não os abandonaria agora e que haveria um caminho de salvação. Moisés ergueu seu cajado sobre o mar, seguindo as instruções de Deus. Em resposta, um vento impetuoso começou a soprar, separando as águas e formando um incrível caminho seco no meio do mar. Era como se a natureza atendesse ao chamado divino, abrindo uma passagem insólita para os que buscavam liberdade. Maravilhados e incrédulos, os israelitas avançaram pelo caminho, protegidos por Deus. Com uma coluna de nuvem durante o dia, que os guiava e os ocultava dos inimigos, e uma coluna de fogo à noite, que os iluminava e aquecia, era uma demonstração clara da presença divina. Os egípcios, determinados a capturar os israelitas, entraram no caminho aberto das águas em sua perseguição frenética. Motivados pela ordem do faraó e pela promessa de recuperar seus escravos, avançaram. No entanto, assim que os israelitas alcançaram a outra margem com segurança, as águas, guiadas pela mão divina, retornaram e cobriram o exército de Faraó. Todos os soldados e carros de guerra foram engolidos. O povo de Deus, agora livre da ameaça egípcia, celebrou com cânticos e danças à beira do mar, aliviados e gratos pela providência divina. Eles louvaram ao Senhor por seu imenso poder e proteção. O cântico de vitória ecoou nas praias, um tributo à força e à fidelidade de Deus, que provou ser mais poderoso do que os exércitos mais fortes. Esse evento extraordinário permaneceu gravado na memória. Um testemunho de que, quando tudo parece impossível, Deus demonstra que é realmente o Deus do impossível, capaz de realizar feitos grandiosos e de proteger aqueles que nele confiam. Eles se comprometeram a seguir a Deus com obediência e gratidão, certos de que Ele sempre proveria um caminho, mesmo nos momentos mais sombrios e desafiadores. Esta história de libertação continua a inspirar gerações, lembrando-nos da força da fé e da importância de confiar no divino, independentemente dos obstáculos. Numa vila tranquila entre as montanhas, um grupo de crianças brincava ao redor de uma caverna escondida. Elas estavam procurando pedras bonitas quando viram uma luz vinda de dentro da caverna. Curiosas, entraram devagar e encontraram uma sala cheia de pedras brilhantes. Cada pedra emitia uma cor diferente, azul, dourada, rosa, verde, violeta. Uma das crianças tocou uma pedra azul e ela brilhou ainda mais forte. Assustadas, elas correram para fora e chamaram o ancião da vila.
O ancião entrou com elas e sorriu ao ver as luzes. Este é o templo dos corações brilhantes. Ele explicou que cada pedra brilha quando alguém faz algo bom com o coração sincero. As crianças decidiram testar, deram abraços, ajudaram em casa, oraram juntas. Ao voltar à caverna, mais pedras estavam acesas e cintilavam com alegria. Um menino que era muito tímido disse palavras de encorajamento a uma amiga. Na caverna, uma pedra dourada brilhou como o sol. Uma menina que tinha medo de escuro, orou por coragem e ajudou um vizinho. Na caverna, uma pedra roxa se iluminou com intensidade. As crianças passaram a visitar a caverna toda semana para ver quais pedras haviam brilhado. Logo, outros moradores começaram a fazer boas ações também. O templo ficou cheio de luz, parecendo um céu estrelado dentro da terra. As crianças aprenderam que não precisavam esperar a caverna brilhar. O mais importante era que os corações delas estavam brilhando por dentro. O ancião ensinou que Deus vê o que fazemos em segredo e se alegra com isso. A vila ficou mais feliz, gentil e cheia de esperança. Os adultos passaram a ajudar uns aos outros com mais alegria. A caverna nunca mais ficou escura, pois sempre havia amor sendo plantado. As crianças cresceram lembrando que cada boa ação acende uma luz no mundo. E assim, o templo dos corações brilhantes continuou brilhando geração após geração. Lucas adorava visitar o vovô João, que sempre lia a Bíblia de capa azul com muito carinho. Um dia, ao chegar lá, o vovô estava triste. Minha Bíblia desapareceu. Era da minha mãe. Eu a li durante toda a vida. Lucas prometeu encontrá-la. Procurou pela casa toda. No armário, embaixo da cama, até no galinheiro. Nada. Então, orou: Deus, me ajuda a encontrar a Bíblia do vovô. Sei que é especial. 3 dias depois, ao brincar no quintal, Lucas escorregou e caiu ao lado de uma velha caixa. Dentro dela, lá estava a Bíblia, protegida por um saquinho. O vovô chorou de emoção. Obrigado, meu neto. E obrigado, Senhor. Lucas nunca mais se esqueceu: na palavra de Deus é como um tesouro escondido. E quem busca com fé, encontra. Inscreva-se e curta se você também valoriza a palavra de Deus. No alto das colinas de um vilarejo chamado Monte Sereno, havia uma casa com flores nas janelas, ovelhas no quintal e uma menina com um coração gigante, em Raquel. Ela tinha 10 anos, cabelos presos com fitas coloridas e um olhar tão sereno que parecia um pôr do sol. Raquel vivia com seu avô, um pastor de ovelhas experiente, que lhe ensinava tudo sobre cuidar, guiar e proteger os animais do rebanho. Ser pastor é mais do que conduzir ovelhas, dizia ele. É saber ouvir, consolar e amar com paciência. Raquel levava isso a sério. Quando uma ovelha se afastava, ela ia atrás. Quando uma estava ferida, ela limpava o machucado. Quando alguma estava triste, ela sentava ao lado e cantava baixinho: O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. E mais, um dia, algo diferente aconteceu. Uma das ovelhinhas mais novinhas, chamada Estrelinha, desapareceu. Raquel procurou por toda parte, nos campos, entre as pedras, perto do riacho, e mais nada. Muitos diziam: é só uma ovelha. Vai acabar voltando. Mas Raquel sabia o que o coração dizia. E também o que Jesus havia dito um dia: e se um pastor perder uma ovelha, ele deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Ela orou: Senhor, me ajuda a encontrar Estrelinha. Não posso deixá-la sozinha. Mostra o caminho. Então preparou uma bolsa com água, uma lanterna, pão e partiu pela trilha da floresta. Caminhou por horas.
O sol já começava a descer quando ela ouviu um som fraco. Bé! Bé! E ali estava Estrelinha, presa entre dois galhos, com medo. Raquel ajoelhou-se, acariciou a ovelhinha e disse: Eu te achei, minha pequena. Você nunca esteve sozinha. Deus estava conosco o tempo todo. Voltou com Estrelinha nos braços. Quando chegou ao vilarejo, todos aplaudiram. Mas ela só dizia: Foi Jesus quem guiou meus passos. Desde aquele dia, as pessoas passaram a chamar Raquel de a pastora de esperança. Mas sua missão estava só começando. Certo dia, Raquel percebeu que havia crianças na vila que não sorriam. Ela não tinha um templo, nem um microfone. Mas tinha o dom de amar. Logo, adultos começaram a aparecer. Curiosos. Tocados. E o que começou como uma roda de histórias virou um culto ao ar livre, com bancos improvisados, violão e bíblias nas mãos. E começou: Não precisamos ser grandes para servir a um Deus tão grande. Só precisamos dizer: Eis-me aqui. E então contou sua história. De Estrelinha. Das crianças. Do amor que vai até os perdidos. A vila inteira ficou em silêncio. E, ao final, todos aplaudiram de pé. Na saída, uma senhora segurou sua mão e disse: Eu estava afastada de Deus há anos. Mas hoje, voltei para casa. Crianças, essa história nos ensina que missão não é só para adultos. Qualquer um que ama Jesus pode ser usado por Ele. Você pode ser um pastor de esperança na sua casa, na escola, entre seus amigos. Não importa se é com palavras simples, um sorriso, uma história ou uma oração. Quando você diz sim para Deus, Ele transforma o pouco em muito. Raquel disse sim. E mudou uma vila inteira com seu amor. E você? Está pronto para dizer: Eis-me aqui, Senhor? Se gostou dessa história, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Que você também leve a esperança do bom pastor por onde for. Até a próxima! Sansão, o menino escolhido por Deus. O povo de Israel voltou a fazer o que era errado e caiu nas mãos dos filisteus. Um anjo apareceu à esposa de Manoá, dizendo que ela teria um filho especial. Ela seria a mãe de um menino consagrado a Deus desde o nascimento. O menino se chamaria Sansão e começaria a libertar Israel dos filisteus. Ela contou a notícia a Manoá, e ele orou pedindo direção ao Senhor. O anjo voltou e deu instruções: o menino não deveria cortar o cabelo nem beber vinho. Sansão nasceu forte e saudável, e o Espírito do Senhor começou a agir nele desde pequeno. Seus pais ensinaram a ele sobre seu chamado e a importância de obedecer a Deus. Sansão cresceu com força impressionante, admirado por todos na região. As pessoas notavam que havia algo especial na vida daquele menino. O crepúsculo pinta a copa das árvores com dourado suave. A floresta respira perfume de terra úmida depois da chuva leve. Entre raízes antigas, um caminho de folhas macias se revela. Disse que o Criador deixou ali um sussurro constante para quem deseja escutar. O vento serpenteia o trajeto, convidando passos imaginários. Diariamente, pássaros recolhem notas desse sussurro e as distribuem em canto baixo. Quando a noite cai, vagalumes acendem pequenas lâmpadas indicando passagem. O narrador convida todos a seguir mentalmente por esse corredor luminoso. A cada passo, o chão emite brilho, como se guardasse estrelas caídas.
Sementes dormentes despertam, lembrando que a vida renasce no silêncio. Mais adiante surge um arco natural formado por galhos entrelaçados. Cruzar esse arco traz sensação de abraço benevolente. O vento agora parece voz suave recitando promessa de paz. Respire fundo e a fragrância mistura pinho, mel silvestre e ar puro. O caminho se alarga, revelando clareira circular iluminada pela lua. No centro, uma pedra lisa guarda impressão antiga de mãos erguidas em oração. Ali, sons de coração coletivo pulsam em ritmo calmo, quase audível. Folhas altas dançam lento, refletindo luz prateada em movimentos hipnóticos. O narrador propõe inspirar em 4 tempos, manter por 2, soltar em 6. O pulso da floresta sincroniza-se ao compasso da respiração. Do alto, gotas de orvalho descem como minúsculas bênçãos cintilantes. Cada gota toca o solo e some, levando consigo preocupações invisíveis. Ao redor da clareira, troncos revelam desenhos naturais que lembram asas. As formas sugerem proteção, como muralha suave de madeira. O sussurro aumenta ligeiramente, dizendo que a alma é guardada de forma contínua. Pequenos animais surgem, deitam e adormecem confiantes perto da pedra. O narrador descreve a sensação de pertencer a algo maior e acolhedor. Folhas caem devagar, rodopiando como confetes de gratidão. Num canto, brota a fonte discreta, a água emite brilho que conforta a vista. O fluxo constante lembra que a esperança nunca fica estagnada. Inspiração profunda outra vez, segurando breve, exalando lento. Sinta a própria mente tornar-se despejada de ruídos. Vagalumes formam um círculo de luz pairando acima da pedra. A lua desce ligeiro, ampliando o clarão central. O sussurro agora ecoa e descansa. Estou aqui. O caminho de folhas se apaga pouco a pouco, indicando hora de dormir. A clareira se mantém luminosa dentro do pensamento de cada um. Animais fecham olhos, troncos cessam dança, vento vira brisa imóvel. O narrador assegura que o sussurro continuará até o amanhecer para quem precisar. O arco de galhos se fecha com delicadeza, guardando os segredos da noite. A floresta mergulha em silêncio total, vigilante e carinhosa sob vigília celeste. Sansão, o menino escolhido por Deus. O povo de Israel voltou a fazer o que era errado e caiu nas mãos dos filisteus. Um anjo apareceu à esposa de Manoá, dizendo que ela teria um filho especial. Ela seria a mãe de um menino consagrado a Deus desde o nascimento. O menino se chamaria Sansão e começaria a libertar Israel dos filisteus. Ela contou a notícia a Manoá, e ele orou pedindo direção ao Senhor. O anjo voltou e deu instruções: o menino não deveria cortar o cabelo nem beber vinho. Sansão nasceu forte e saudável, e o Espírito do Senhor começou a agir nele desde pequeno. Seus pais ensinaram a ele sobre seu chamado e a importância de obedecer a Deus. Sansão cresceu com força impressionante, admirado por todos na região. As pessoas notavam que havia algo especial na vida daquele menino. Sansão e o leão. Sansão caminhava pelos campos quando foi surpreendido por um leão rugindo. O leão saltou sobre ele, mas o Espírito de Deus veio sobre Sansão. Com as próprias mãos, ele derrotou o animal sem nenhuma arma. Sansão não contou a ninguém sobre o que havia acontecido. Algum tempo depois, ele voltou ao local e encontrou um enxame de abelhas dentro da carcaça do leão. Ele colheu o mel com as mãos e comeu, depois deu a seus pais. Sansão fez um enigma sobre o ocorrido e divertiu-se com os amigos. Sua força era um sinal do poder de Deus agindo por meio dele. Mesmo jovem, Sansão começou a desafiar os inimigos filisteus com coragem. As crianças de Israel ouviam essas histórias e se encantavam com um herói diferente.
Josué chama 2 homens de confiança e os envia em uma missão muito importante e secreta para espiar a cidade de Jericó. Eles atravessam o rio Jordão, tentando não fazer barulho para não despertar suspeitas. Os 2 espiões caminham com cuidado e furtividade até alcançarem as imponentes muralhas de Jericó. Já na cidade, procuram um lugar seguro para se abrigar. É então que encontram a casa de Raabe, uma mulher corajosa que vive sobre o muro da cidade. Raabe os recebe com um olhar atento e logo percebe que são israelitas. Mesmo sabendo do perigo, ela decide ajudá-los. Não demora muito para que um grupo de soldados do rei de Jericó venha bater à sua porta, procurando pelos forasteiros. Raabe, rápida e astuta, esconde os 2 homens no telhado, sob feixes de linho deixados ali para secar. Com uma estratégia inteligente, ela despista os soldados dizendo que os espiões já deixaram a cidade e aponta uma direção oposta para onde eles deveriam ir. Com os soldados afastados, Raabe volta ao telhado e conversa com os espiões. Ela revela que toda a cidade teme o Deus de Israel e, em troca de sua ajuda, pede proteção para ela e sua família quando os israelitas vierem. Os espiões, gratos pela coragem e bondade de Raabe, fazem uma promessa, e enquanto ela não contar nada sobre eles, ela e sua família estarão salvos. Como sinal de proteção, Raabe amarra uma corda vermelha na janela de sua casa. Quando a noite cai, Raabe ajuda os espiões a descerem pela janela usando uma corda. Eles conseguem escapar rumo às montanhas, sumindo entre as sombras da noite. De onde está, Raabe acompanha seus passos até desaparecerem por completo na escuridão, cheia de esperança no coração. Os espiões se escondem nas montanhas por 3 longos dias, aguardando que os perseguidores desistam. Quando finalmente se sentem seguros, retornam ao acampamento israelita e relatam a missão a Josué. Falam sobre a coragem de Raabe e como os habitantes de Jericó temem o povo de Israel, pois sabem que o poderoso Deus está com eles. Josué, satisfeito, agradece a Deus pela confirmação de sua promessa e se prepara para os próximos passos. O retorno dos espiões é celebrado, e há alegria entre o povo de Israel, que vê a missão como um sinal positivo. Enquanto isso, em Jericó, Raabe olha para a corda vermelha na janela, confiando que o Deus de Israel a protegerá assim como foi prometido. E com esse pensamento, continua seu dia, certa de que coisas grandiosas estão por vir.